Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o pastor Augusto Medeiros. Eu quero exaltar e engrandecer o nome do Senhor por também fazer parte dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu quero lhe convidar a assistir a nossa mensagem e a ser nosso amigo na rede social. Augusto Medeiros Gideões. Deus abençoe você. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez pregando no maior congresso do mundo sobre missões. Louvar a Deus pela vida do pastor Cezino Bernardino, louvar a Deus pela vida do pastor Reuel Bernardino, pela oportunidade. Me sinto tão honrado pela 10ª vez pregar aqui neste grande congresso. Não tenho palavras para agradecer, para louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor tem me dado. Pastora, missionária, mulher de Deus, coluna guerreira, Jeane, Deus lhe abençoe. Muito obrigado pelo apoio que você tem dado ao meu ministério. Prazer estar aqui, pastor Júnior, pastor Henrique, pastor Moisés, bom samaritano, glória a Deus. Todos os demais pastores, amigos que aqui estão, um prazer estarmos juntos. Quero louvar Deus pela vida da minha esposa, doutora Sandra, que nesse momento com os meus filhos acompanham este culto lá em Nova Odessa, São Paulo. Glória a Deus. Abriram a sua Bíblia, Atos capítulo de número 13, versículo 1 a seguir está escrito: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Fala conosco, Deus. Queremos ouvir a tua voz uma vez mais, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar adorando ao Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite quero vos deixar uma palavra ao tema: a igreja de Antioquia. Quando nós lemos a palavra de Deus e vemos o cumprimento do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, curou, perdoou pecados, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e nos disse: eu vou para o Pai, porque se eu não for, Ele não virá. Ele quem, pastor Vanderlei? O Espírito Santo. Jesus disse:
eu volto para o Pai. Jesus é levado no Monte das Oliveiras, é tomado para a glória. A Bíblia diz que então, naquele dia, que enquanto eles estão vendo Jesus ser assunto aos céus, os anjos se aproximam para dizer: este que vocês estão vendo subir, voltará para vos buscar. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Jesus volta ao seu devido lugar, o trono de glória, aleluia. Então diz a Bíblia que os 120 obedecem à ordem de Jesus Cristo, que é ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Diz a palavra do Senhor que ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente uma glória de Deus invadiu aquele lugar, uma glória que vinha para preparar aqueles que ficaram. Quando Jesus disse: vou ser levado ao céu, vocês vão ficar para continuar fazendo o que eu faço, expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o reino de Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que no dia de Pentecostes um rebuliço acontece, diferente da imaginação de muita gente que pensa que foi algo suave, que foi algo delicado. Eu imagino que o dia de Pentecostes foi algo tremendo, terrível, assustador. Imagina você estar num lugar e de repente o som de uma ventania, aleluia, começar a surgir. Você vai querer se esconder, você vai querer fugir, você vai querer desaparecer, procurar um lugar seguro. Mas quando a glória de Deus vem, não tem lugar seguro para se esconder. É como um vento que vem e varre, é como um vento que vem e alcança. Então nos diz a palavra do Senhor que um vento poderoso, um som de um vento vem, aleluia, veemente, que sacode tudo, feitos furacões que se formam no norte das Américas, aleluia. Quando eu vejo o poder de Deus e o Pentecostes, eu não estou vendo uma coisa delicada, calma, suave, como alguém diz: vou orar em espírito, e você olha, parece que está dormindo, parece que está dormindo. O que é, irmão? Não, estou orando em espírito, estou cheio do Espírito Santo. Mas desse jeito aí, não. O que eu conheço de mover do Espírito Santo é som de vento veemente, é glória de Deus que estremece a terra, é glória de Deus que sacode o mundo, aleluia. A Bíblia diz que sobre os 120 foram vistas chamas de fogo, pastor Rafael. Aquelas chamas de fogo foi vista sobre a cabeça de cada um, aleluia. Oh, glória seja dada ao Cordeiro. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a terra, ele não cai na parede, ele não cai no chão, ele não cai no telhado. Quando o Espírito de Deus é derramado, tem uma chama para cada um, tem uma chama. Quando o Espírito de Deus é derramado, sobra uma chama para cada um. Deixa eu começar a profetizar. Eu, debaixo da autoridade de Deus, profetizo que você vai voltar para a tua cidade com uma chama do Espírito acesa na tua alma para incendiar. Tem gente pensando: por que é que a minha igreja não está aqui? Por que é que aquele obreiro não veio? Por que é que aquele pastor não está? Por que é que aquele presbítero não veio? Ei, aleluia, ele não veio, não tem problema não. Quando você sair daqui, você vai levar. Você vai levar. Você vai levar. O lamai ne rachuyas. Uribicalho terra mio avor guiadência. Lamena
Quando na Índia obrou como nevara, soube que homem nevar. Porque Deus não chamou uma igreja para ser morta, para ser morna. Deus chamou uma igreja para pisar serpentes e escorpiões. O Cristo que nós servimos não é o Cristo pintado na carroceria de um caminhoneiro, não. Não é um Cristo pintado na gravura de um chinelo, não. O Cristo que nós servimos não está pendurado no pescoço para você carregar, não. É Ele que te carrega, é Ele que te leva. Quando a glória de Deus veio sobre os 120 em Jerusalém, alguém olhou e disse: tão embriagado, é gente bêbada. Pedro, tomado, aleluia, pelo Espírito Santo, levanta para dizer: senhoras e senhores, estes que estão reunidos aqui em Jerusalém não estão embriagados a esta hora do dia, não. Eles estão cheios do Espírito Santo, porque se cumpre a profecia do profeta que disse: e eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aleluia. Eu creio que esta noite o Espírito Santo vai cair aqui com força, mas eu estou falando sem limite, eu estou falando feito uma cachoeira. Só quem veio para receber, levanta a mão e adora. Quando a igreja se tornou cheia do Espírito Santo, presta atenção no que Deus me deu, porque eu tenho uma mensagem para entregar para o Brasil. Deus me deu uma mensagem para te entregar. Quando a igreja ela se levanta cheia do Espírito Santo, um homem, hoje nós chamaríamos ele de diácono, atendia as viúvas e os pobres. O nome dele, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, que faz a obra, que alcança o necessitado, que ajuda aquele que precisa, aleluia. A Bíblia diz que começa uma perseguição na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém começa a ser perseguida porque eu ainda não vi alguém ser cheio do Espírito Santo, alguém ser levantado por Deus e não sofrer perseguição, e não sofrer inveja. Quer ser usado por Deus? Prepara o lombo, porque você vai apanhar. Quer ser usado por Deus? Prepara, porque a crítica vai vir aí. A crítica vai vir aí. Mas ela mais, mas o teu negócio é com aquele que te chamou. O teu negócio é com o Todo-Poderoso. Então vai, 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 vai. A Bíblia diz que Estevão, homem usado por Deus, começa a ser perseguido. Estevão começa a ser acusado de blasfêmia, começa a ser acusado. Então ele vai para o tribunal e lá ele vai se defender. E a sua defesa, aleluia, é um sermão. Ele diz assim: você vai encontrar Deus em qualquer lugar. Não precisa ir no templo em Jerusalém, não precisa subir o monte Samaria, não, você vai achar ele debaixo da árvore, aqui dentro, lá no telão, lá do lado de fora, pela internet. Você acha ele. Estevão diz: não precisa ir ao templo em Jerusalém para achá-lo. Estevão também diz: ele escolhe aqueles que ele quiser, não só os que obedecem à lei do Sinai, mas ele resolve escolher quem ele quiser. Estevão também diz que porque ele quer, ele escolhe algumas pessoas que vocês nunca escolheriam. Ele resolve escolher algumas pessoas que você
vocês não escolheriam. Mas Estevão não escapa do julgamento, é levado a público e vai morrer apedrejado. O primeiro mártir da história, o meu primeiro irmão, que vai morrer dentro de uma igreja por servir a Deus, por ser usado por Deus, por ser uma bênção nas mãos do Senhor. Eu estou aqui como profeta e com autoridade divina para fazer uma denúncia, para fazer um apelo. Ei, puxa essa câmera na ponta do meu nariz. Eu quero falar com as autoridades do mundo, eu quero falar com a ONU, eu quero falar com os deputados, eu quero falar com os senadores, eu quero falar com presidentes da república, eu quero falar, aleluia, com os direitos humanos, com aqueles que lutam. Quem é que se levanta agora, enquanto milhares de crentes morrem no Oriente Médio com as suas cabeças arrancadas fora, irmãos que se esvaem em sangue na beira da praia? E eu fico pensando, cadê as autoridades? Cadê a ONU? Cadê os direitos humanos? Cadê a Europa para se levantar e fazer alguma coisa? Eu, como cristão brasileiro, estou aqui nesse púlpito reivindicando uma ação. Ai, essa noite eu sou a voz dos que se calaram, eu sou a voz dos que se esvaíram em sangue, eu sou a voz daqueles que se deitaram a terra, que tombaram a terra porque não negaram a sua fé. Se você está comigo nesse apelo, está comigo nessa reivindicação, filma a multidão que eu quero ver. Só quem está comigo nessa reivindicação, que não aceita mais a morte de crente, que não aceita mais. Olha lá, aquele jovem não aceita, aquela também, aquele também. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver quem está comigo na guerra, deixa eu ver quem está comigo na luta. Levanta-se, dá um pulo da tua cadeira, levanta as tuas mãos, balança para a esquerda, para a direita e diga: Deus, nós queremos. Porque eu não cheguei nem na metade. Ei, olha a macano na xanda marraça, olha a batocoxando rogomo na rafácia. Nós não aceitamos, nós não temos ódio, nós não odiamos o muçulmano, não, senhores. Nós não odiamos, nós amamos porque Cristo nos ensinou a amar. Nós não odiamos aqueles que nos perseguem, aqueles que na Nigéria estão queimando igreja, matando pastores, perseguindo a obra de Deus. Nós não odiamos os chineses que fecham as igrejas descobertas. Nós não odiamos os norte-coreanos, não, senhores. Nós amamos vocês porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Viverei todos os dias da minha vida e carregarei na alma angústia dos 21 cristãos no Egito que foram levados à beira daquela praia, suas vestes alaranjadas, sabendo que teriam a sua cabeça degolada, e ainda diziam: eu vou servir a Deus. Vai servir? Eu vou. Vai servir? Eu vou. Vai perder a cabeça? Eu vou. Não tem problema.
Se eu morrer agora, daqui a pouco eu estou na glória. Quero te chamar essa noite para um cristianismo de responsabilidade, para um cristianismo de peso. Eu quero te chamar essa noite para vestir a camisa de verdade. Você só vai na igreja por causa da campanha. Você só vai na igreja para Deus te dar carro. Você só vai na igreja para Deus fazer e desfazer. Vai te converter nessa noite. Vai na igreja por causa da cruz, do sacrifício, do sangue derramado, do amor de Deus. Vou deixar você adorar a mensagem da cruz, adorar o Cordeiro de Deus. Autoridades do mundo, escuta essa voz. Por que é que meus irmãos estão morrendo? Perseguição todos os dias, pastores atrás da grade, gente que não nega a sua fé e estão firmes com Jesus. E você, por causa de qualquer conversa fiada, está dizendo que vai deixar a igreja? Toma vergonha, vai. Toma vergonha na carinha, vai. Toma vergonha na tua cara. Seja um crente para arrebentar. Seja um crente que vale a pena. Seja um crente para detonar. Tua carteira de membro não te livra da foice de um homem irado contra a igreja. O teu CD gravado não vai te livrar. Tua cara estampada na revista, na mídia evangélica brasileira não vai te livrar. Até onde você é crente? Pergunte para você mesmo. Tome uma posição. Joga fora as conversas de fofoca, de acusação contra o teu próximo, e tome uma posição e diga: eu sou crente para valer. Estevão é levado e vai morrer apedrejado, o primeiro mártir da história. Mas a Bíblia diz que quando Estevão está sendo apedrejado, esvaindo em sangue, o céu abre. E ele tem uma visão. Qual, pastor Vanderlei Carceliano? Ele vê Deus no trono e Jesus em pé no lado direito. Estevão está nos últimos suspiros. Mas eu te amo, eu não abandono, vou te servir. E violentamente uma pedra atinge a sua fronte e ele dá o seu último respiro. Mas enquanto ele está levando pedrada, ele está vendo o céu aberto. Enquanto está levando pedrada, está vendo o céu aberto. Ei, chegou aqui em Camboriú na prova, foi? Chegou aqui em Camboriú levando pedrada? Então veja o céu aberto. Veja o céu aberto. Porque quando alguém mexe com um desses pequeninos, Jesus se levanta do trono. Deus
Jesus está sentado, mas Jesus está em pé. Por quê, pastor? Eu na simplicidade assim, da minha imaginação, o que eu penso é que Jesus olhou para a terra e disse: tem um servo meu em sofrimento, mas daqui a pouco ele chega. Tem um servo meu para chegar. Peraí, deixa eu ficar de pé. Deixa eu ficar de pé. Jesus ficou de pé para receber Estevão. Morreu na terra, nasceu no céu. Quando você chegar no céu, você não vai ficar perdido. Qual é a porta A? Que porta eu entro? Naquela? Não, é na outra. Não, você não vai ficar perdido. Você não vai precisar da sala de recepção para saber para que lado você vai. Quando você chegar no céu, Jesus vai estar em pé, te esperando, dizendo: vem, é por aqui. Mais de 60 nações pelo mundo todo ainda perseguem a igreja. Existem países no mundo ainda aonde não temos o conhecimento de nem uma só igreja. As estatísticas dizem que 200 milhões de cristãos são perseguidos diariamente ao redor do mundo. Igrejas fechadas, pastores presos, mas um dia nós estaremos todos lá na glória e viveremos eternamente adorando o Rei, glorificando o Rei. Aleluia. Levanta o dedo de profeta, aponta para o irmão que está ao seu lado, diga para ele: fica firme, porque vai valer a pena. A Bíblia Sagrada diz que a igreja em Jerusalém vai crescendo. Alguns historiadores nos informam que a igreja em Jerusalém chegou a ter mais de 100 mil membros. A igreja, por causa da perseguição, alguns irmãos se espalham ao redor da terra. Foge para o norte, foge para o sul, foge para o leste, foge para o oeste. O tempo vai passando. Escuta, porque é bonito demais. O tempo vai passando. Então, de repente, a igreja de Jerusalém, que tinha o pastor Pedro dirigindo e conduzindo, recebe uma notícia. Sabe qual? A notícia que chega na igreja em Jerusalém é esta: olha, lá numa cidade chamada Antioquia, tem um povo lá que dá glória igual a vocês, que adora igual a vocês, que serve igual a vocês, que acredita igual a vocês, fala até enrolado igual a vocês falam quando é batizado com o Espírito Santo. A notícia que chega em Jerusalém é de uma igreja que não enviaram missionários. A notícia que chega em Jerusalém, pastor Júnior Trovão, é uma notícia de uma igreja que nasce sozinha, de uma igreja que nasce sem ter missionários enviados. Eu penso que Pedro dá uma olhada e tem uma reação dizendo: nós não mandamos missionário para lá, nós não mandamos a convenção abrir, nós não mandamos ninguém abrir aquela porta. Como é que abriu? Sabe como é que abriu? Você não manda no Espírito Santo, ele vai aonde ele quer. A igreja de Jerusalém era cheia do Espírito Santo, mas ela não detinha o Espírito Santo, porque ninguém engessa o Espírito Santo. Ele move aonde quer, ele age o jeito que ele quer. Quando a notícia chega na igreja em Jerusalém que a igreja em Antioquia cresceu, a primeira reação era essa: mas quem abriu? Espírito Santo. Porque nós temos que deixar esta bobagem de achar que Deus só vai fazer se eu for, se eu pregar, se eu que cantar, se eu que tiver no cartaz. O Espírito Santo usa quem quer, ele faz do jeito que ele quer.
Quem abre a igreja em Antioquia, vou te dar uma informação, são os anônimos. A Bíblia não dá informação exata do seu nome, apenas diz: por causa da perseguição se espalharam gente para todo lado. Louvado seja o Rei da Glória, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, porque quando nós pensamos, aleluia, que nós é que comandamos, que nós é que dirigimos, que nós é quem decidimos, estamos enganados, porque esta obra tem dono. Eita Jesus, a igreja lá que você pastoreia, que você é obreiro, tem dono. O dono dela é Deus, o dono dela é o Rei da Glória. Alamai, Shuinerai, Kanamá, Uramai, Kanemeratuis, Tekanasicho, Elamai, Xandorobo, como na face. Quando eu fui missionário no Japão, eu tive na minha igreja um casal de iranianos. Eram muçulmanos, aceitaram a Jesus como Salvador. Eu batizei eles na água e Jesus batizou com o Espírito Santo. Aqueles iranianos me disseram: pastor Vanderlei, nós vamos no Irã visitar nossa família, mas se eles imaginar que nós somos crentes, eles mesmos nos matam. O que é que nós fazemos? Eu disse para ele: vai na paz, porque Deus vai guardar vocês. Mas faça uma coisa. O que, pastor? Quando vocês chegarem no aeroporto do Irã e estiverem esperando a mala, cruzem os braços e assoviem. Vai para o supermercado fazer compra, vai no assovio. Eu disse para eles: ninguém sabe o que vocês estão cantando, mas lá mora um que sabe. Quem é, pastor? O diabo. Quando vocês for cantando glória, glória, vai no assovio. Não tem demônio que vai parar. Ele conhece essa melodia. Então foram visitar sua família. Todos os dias, pelas ruas, assoviavam glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Um dia estavam dentro de um táxi, sentado no banco de trás, e começaram: quando eles pararam, o motorista do táxi continuou: pararam o táxi na beira da estrada. Foi um culto daqueles de arrebentar a boca do balão. Só 3 membros, mas a glória de Deus estava ali, aleluia. Através deste casal, eu comecei a ajudar a igreja desse taxista. Reuniam, pastor Henrique, no porão. Vinham escondidos, tinha hora para chegar. Cerca de 40, 50 pessoas reunindo escondidos no Irã, pastor Peters. Eu pensei, vou ajudá-los, porque passam o domingo todo dentro de um porão sem comer, o culto todo sem se alimentar. Comecei a mandar dinheiro, faz comida. Comecei a mandar roupa, dar roupa para o povo. E a igreja foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. A última notícia que tive, a igreja já estava com 200 membros.
para ir embora. Os irmãos iam saindo aos poucos, porque se é descoberto que ali é uma igreja, matavam todos. Então foi embora todos os irmãos, a esposa do pastor e os seus filhos, e ele ficou por último, pois a Bíblia, dentro de uma sacola pendurada no seu ombro, está passando o cadeado na porta da igreja, quando ele escuta que ele olha 7 a 8 policiais, soldados que estavam ali com as metralhadoras apontadas para ele. Ele arranca a Bíblia de dentro daquela sacola, abraça ela no peito e começa: glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Enquanto ele canta no seu último fôlego, vai se desmorecendo, cai no chão. E no seu último fôlego ele ainda grita: Jesus ama todos vocês. Eu espero vocês todos no céu. E ele morreu. A igreja desapareceu. Não consegui contato com mais ninguém. Então o diabo jogou sobre os meus ombros um dos maiores pesos que já tive no meu ministério. Eu me sentia culpado, pastor. Eu sentia culpado pela morte daquele homem no Irã. E alguma voz dizia dentro de mim: se você não tivesse ajudado, não tinha crescido, e o exército não descobria, e ele estava vivo. Você foi ajudar, a culpa é tua. Morreu porque você ajudou. E eu carreguei muito tempo esse lamento. Um dia, eu estava de joelhos dobrados e eu chorava dentro do quarto. E eu disse: Deus, a memória ainda vem, a lembrança não sai. Eu me sinto culpado de tudo isso, Deus. Então o Espírito Santo encheu aquele quarto e Deus começou a falar comigo e disse: onde está a igreja do Irã? Eu chorei mais ainda. Disse: Deus, não sei. Eu perdi todos os irmãos. Eu perdi todos os crentes. Aí Deus me disse: você não sabe de nada. A obra é minha. O trabalhar é meu. Quando o pastor morreu, Deus me disse, seguro glória, Deus me disse, quando o pastor foi recolhido para a glória, aonde eu espalhei cada crente daquela igreja, nasceu mais uma congregação, e ninguém vai segurar a minha obra. Levanta as duas mãos ao céu, as duas, segure as duas mãos levantadas, abre a tua boca, dê o maior glória a Deus. Debaixo da unção e da graça, do poder e da autoridade, Ele está no comando de tudo. Chocanda berassi de varga la mai vescere. Una mai terria camenda la sobi levaia rasciaga. Uniei tele
Vai acender a chama na tua alma nessa noite, que você vai amar a obra de Deus mais do que o diploma que você quer alcançar. Você vai amar a obra de Deus mais do que o cargo que você quer, do que o CD que você quer gravar. Vai amar a Ele mais do que a sua própria vida. Levanta a mão. Gideões missionários da última hora, recebam agora um avivamento missionário na tua alma agora. Deixa eu ver se eu termino tudo que o Espírito Santo colocou na minha alma, Marcelo Dias e Fabiana. Deixa eu entregar o mistério de Deus. Quando os irmãos descobrem a igreja de Antioquia, quem abriu foi os anonimatos. Quem foi que inaugurou? Não, ninguém sabe quem abriu, não. Foi o Zezinho que prega, que grita, que dá glória, do reteté de Jeová. Ah, foi o fulano de tal que é cheio da glória, cheio da unção. Ei, irmão, muita gente critica os irmãos que ficam na beira de uma estação gritando, que fica no meio da rua pregando o evangelho, que vai para dentro de uma penitenciária, que vai para dentro de um hospital. Toma vergonha na tua cara. Vai criticar o meu Jesus, vai criticar o pecador, vai criticar o pecado, mas não critica alguém que é cheio do Espírito Santo, que faz a obra de Deus. Quando eles chegam na igreja de Antioquia, e aí chegamos ao texto que eu li com os irmãos esta noite. Quando chegaram à igreja de Antioquia, sabe, a minha imaginação, talvez um pouco fora do sequencial da história, mas eu fiquei lendo e relendo. Eu imaginei, pastor Brito, que quando eles chegam em Jerusalém, para saber o que é que anda acontecendo lá, que povo é aquele que se reúne igual nós, canta igual nós, mas não foi nós que enviamos. Quando chegam lá e chegamos ao texto que nós lemos juntos, eles encontram alguns membros, poucos membros da igreja de Antioquia estão mencionados na Bíblia, e nós lemos essa noite. Quem é que eles encontram lá? Primeiro, o primeiro membro da igreja de Antioquia mencionado no texto é Barnabé. Só Barnabé dá outra mensagem, não é, meu pastor? Só Barnabé é outra mensagem. Mas deixa eu te falar. Eita glória, eita glória, eita glória. Bar significa pai. Ei, presta atenção. Bar significa pai. Bartimeu, filho de Timeu. Quando você lê a palavra e encontra esse nome, Bartimeu, primeiro que o nome dele não era esse. Isso era apelido. O nome dele era José, ao qual os discípulos deram o nome de Barnabé. Presta atenção. Barnabé, o que é que significa? Bar, da glória, significa pai. Nabé vem da origem de Paraclitos, Paracletos, Espírito Santo, Consolador. Pensa, pastor Reuel Bernardino, alguém olhar para o fulano e dizer: vamos dar um apelido para ele. Aí alguém diz narizão, orelhudo, alguém diz barrigudo, alguém olha e diz: rapaz, não é nada disso não. Quando eu olho para ele, ele tem uma cara que é filho do Espírito Santo.
Eita glória, ele tem um jeito que o pai dele é o Espírito Santo. Olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele dá glória, olha o jeito que ele é crente, olha o jeito que ele canta, olha o jeito que ele serve. Só quem foi gerado pela obra redentora de Cristo e tocado e convencido pelo Espírito Santo dá um pulo da cadeira e um glória. Ei, abro parênteses e deixa eu te dar um mistério muito profundo. Muito profundo. Senta que eu tenho 7 minutos. Algo muito profundo. Barnabé, filho da consolação, filho do Espírito Santo, filho do Paracleto. Ei, qual é o teu apelido? Tem gente que olha de longe, lá vem a fofoqueira, o sangue de Jesus tem poder. Lá vem vindo o irmão, ora por mim, 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 ora por mim. Lá vem um irmão que sabe da vida de todo mundo, fofoca, 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 fofoca. Sai dos Gideões com o apelido de um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Saia daqui um Barnabé. Ei, deixa eu abrir esse mistério. Jesus morreu no lugar de quem? Quem era o assaltante que estava junto no dia? Quem era? Ei, se você pega esse nome e vai no original, você vai fazer assim: Bar, que é filho, Abas, que significa pai. Mas não é só pai. Abas está no plural. Barrabás. O que o nome de Barrabás significa é filho de todos os pais. Agora segura essa. Nem todo mundo aqui é pai, mas todo mundo aqui Jesus morreu no lugar. Jesus morreu no lugar, aleluia, do filho de todos os pais. Você tem pai? Morreu no teu lugar. Você tem pai? Morreu no teu lugar. Você tem pai? Morreu no teu lugar. Tem pai, Barrabás. Ei, Barrabás, você tem pai? Ele morreu no teu lugar, aleluia. O segundo membro que eu encontro aqui na igreja de Antioquia é Níger, Simeão chamado Níger. Deixa eu correr. Simeão chamado Níger era um homem da África. A igreja de Antioquia tinha pelo menos um negro. Sabe o que é que isso significa? Que a primeira, ou vamos chamar de segunda, igreja que existiu tinha negro lá no meio, só no... Hoje eu tenho uma igreja, eu comecei a trabalhar com os haitianos. Eu comecei a trabalhar com 30 haitianos. Hoje nós já estamos com mais de 200 haitianos. Toda vez eu prego com um tradutor, mas o louvor deles, meu irmão, parece que eu estou na África. O negócio lá, meu irmão, eita glória. O negócio lá é quente, meu irmão. Sabe o que é que isso significa? Que a igreja de Antioquia não tinha resistência. Vem negro, vem japonês, vem brasileiro, vem americano, vem quem quiser, vem catarinense, vem paulista. Quem mais, pastor, senhor gritou aí? Vem Roraima, vem Piauí, vem Brasília, vem Paraná, vem indiano, vem Rio de Janeiro, vem servos de Deus. Todos que quiserem pode fazer parte. Que
que esse texto menciona como membro da igreja de Antioquia é Lúcio Cirineu. Esse homem, aleluia, esse homem que sai lá da África, passou a ser, provavelmente pelos historiadores, o bispo, o pastor, o dirigente da igreja de Antioquia. Mas vamos correr porque tem mais um. E a Bíblia diz que lá no meio desse povo tinha um chamado Manaém. Detalhe, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Segura, irmão. Esse homem era irmão de criação. Esse homem era irmão de criação, pastor Rovani, de Herodes, o tetrarca. Sabe quem era Herodes, o tetrarca? O Herodes que mandou arrancar a cabeça de João Batista. Esse homem foi criado junto com ele. Agora imagina, foi criado com um cara bom, né, irmão? Oh, que homem bonzinho, mandou arrancar a cabeça de profeta, persegue a igreja, persegue profeta, quer acabar com tudo. Bonzinho, cresceu junto. Mas agora lá em Antioquia, faz parte dos membros, está sendo usado por Deus, está sendo uma bênção nas mãos do Todo-Poderoso. Ei, o que eu quero te dizer nessa noite é que não importa a criação que você teve, as amizades que você teve, o meio que você conviveu, por onde você andou, o que importa é que hoje você tem uma nova história diante do Deus Todo-Poderoso. Não importa com quem você foi criado, o que você passou na tua infância, o que você enfrentou na sua juventude, na sua adolescência. Há um Deus aqui dizendo: ei, você pode fazer parte, você pode fazer parte. Porque o que o diabo quer é acusar alguém e dizer: você não vai servir, você viveu isso, passou isso, atravessou aquilo, você não presta, você é isso, você é aquilo. E você se encolhe todo e diz: é verdade, comigo Deus não conta. Manaém foi criado com Herodes, que arranca a cabeça de João Batista, e agora está lá dentro da igreja. Ei, o importante não é o que você viveu, o importante é o que você vai viver. É o que você vai viver. Quando o diabo vem para mostrar o teu passado e apontar o teu passado, diz: vem aqui, Satanás, vem. Você não está apontando o meu passado, eu vou te mostrar o teu futuro. Olha aqui onde é que você vai parar. Olha aí o lago de fogo. Aleluia. Se coloque em pé, levante as duas mãos aos céus, abra a tua boca, dê o maior glória a Deus. Adora, 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 adora. Então, vou terminar aqui. Então, o texto termina falando de um último membro. Só esse da outra pregação. O nome dele, Saulo. Mas eu gosto do jeito que ficou registrado o Alisson Bernardino. Saulo, ponto final. Não fala nada, não conta nada, ninguém cochicha nada. Saulo. Aquele lá mesmo, aquele lá que ajudou a matar Estevão, que perseguiu a igreja, converteu pelo meio do caminho, ficou cego. Aquele lá mesmo que não valia nada, que matava nós, não gostava de nós, não gostava da igreja, não gostava de nada. Mas e agora onde é que ele está? Sentado no primeiro banco, olha lá, primeiro banco. Hein? Imagina você chegar na igreja e só tem um banco sentado do lado do bandido que matava a igreja e que matava irmãos. E você olhar e dizer: meu Deus, será que Deus converteu de direito? Será que está convertido de verdade? Irmão, volte a crer na obra do Espírito Santo. Volte a crer. Eu sei que tem muito escândalo, é verdade, mas volte a crer num Deus que muda, num Deus que transforma, num Deus que faz uma obra linda, num Deus que faz tudo novo. Saulo era bravo: eu mato o crente, acabo com tudo, eu vou destruir. Mas Deus pegou ele no laço. Eu gosto do texto em Jeremias que diz: vou passar no teu nariz um anzol e vou te trazer. Vou trazer num anzol, eita glória, a argola do boi. O boi pode pesar 800 quilos, 1 tonelada. Da cois
ruge, fica bravo, taca a argolona no nariz dele, o bicho amansa, vai aonde quer, leva aonde quer. Jeremias está dizendo, aleluia, que quando Deus trabalhar com Israel, vai passar uma argola no nariz. Essa noite Deus vai te amansar. Ei, Saulo, Deus vai te amansar. Levanta as duas mãos, aleluia, manda a Ferrari, vai cantar. Fecha os teus olhos agora, aleluia. Só quem entendeu e quem está recebendo glória de Deus aí, levante as duas mãos bem alto, abre a tua boca e dá o maior glória a Deus agora, 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 agora. Vai adorando, vai adorando.